Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Vila Invest. No vídeo de hoje vamos comentar sobre o resultado do Santander, que saiu agora no último dia 31, e aí conforme matéria da Infomoney, informando aí um lucro recorrente de 2,2 bilhões de reais, quarto trimestre aí de 2023, uma alta anual de 30,5%. Em segundo informações divulgadas pelo banco, pelo seu portal da relação com investidores, lucro recorrente de 2,2 bilhões no quarto trimestre, porém veio abaixo do consenso do mercado, que tinha algo em torno de 2,87 bilhões. Destaque que no ano o banco teve uma alta de 30,5%, porém em relação ao segundo trimestre o banco teve uma queda aí de 19,2% no seu resultado. O ROAE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, teve uma alta de 4 pontos percentuais, subindo aí para 12,3%. Demonstra ser um bom indicador. Também cresceu nas margens com o cliente, 14,318 bilhões, uma alta de 2,2% no comparativo anual, 0,5% no trimestre. Uma outra observação que nós vamos olhar no resultado do banco é que o PDD, provisão para devedores duvidosos, aumentou 4,9% em um ano, para 6 bilhões. E aí, entrando pelo site do Santander, na parte de relação com investidores, a gente vai poder conferir o resultado do banco do último trimestre. Então, abrindo aqui do último trimestre, a apresentação de resultados lançado, vamos conferir algumas informações, alguns dados, de forma bem resumida, atualização da estratégia e alguns destaques e conclusões. Então, o resultado apresentado pelo banco, ele destaca aí um lucro anual de 9,4 bilhões, lucro líquido, e algumas observações. Então, como destaque principal aí do banco, ele traz aí o resultado de 2023 no ano com um lucro de 9,4 bilhões, um ROAE gerencial de 11,8 e questões como, por exemplo, crescimento da margem com o cliente, consolidação da estratégia de gestão e o destaque para um controle aí da PDD, que é a provisão com devedores duvidosos. Observando aqui a informação publicada de que a rentabilidade com o cliente, por cliente, ela tem aumentado. O banco destaca também um aumento, o atingimento de 1 milhão de clientes aí no segmento Select, na sua carteira de crédito de 48 para 63,9 bilhões, um aumento na receita por cliente, um aumento na rentabilidade por cliente. O banco destaca que 80%, questão do varejo, a gente vê a grande utilização, porque 88% dos clientes utilizam o aplicativo, que resulta numa redução de custo aí para a empresa. O objetivo também da empresa passa por expandir a sua área de investimentos. E aí é possível verificar, por exemplo, no varejo, um aumento na captação líquida de 8,1 para 20,7 bilhões, aí, um aumento de 156% entre 2022 e 2023. O segmento do Santander AAA teve um aumento de 0,6 para 3,5 bilhões de reais. A Toro, que foi uma empresa que o Santander realizou a aquisição, aí um aumento de 5,4 para 7,1 bilhões. E no Private, de 18,2 para 35 bilhões, um aumento aí de 93%. Cartões de crédito tiveram uma redução do quarto trimestre de 2021, caiu na base 100 para 44 em 2022 e em 2023 uma retomada para 64. A gente vê o banco crescendo na linha de consignado, que é uma linha mais segura para o banco, porque já é descontado em folha de pagamento ou no próprio benefício para quem é beneficiário. O banco cresceu 13% com relação a 2022. O banco também vem crescendo sua carteira agro, está indo de 37 bilhões para 53,7 bilhões em dezembro. E aí o destaque objetivo, que era alcançar 50 bilhões de carteira, uma base de clientes aumentando. Um ponto a ser observado no balanço, as informações apresentadas pela empresa, uma pequena redução na PDD, que em 2023, no terceiro trimestre, estava em 4,3%, reduziu para 4%, um total aí aproximadamente 6, porém ainda segue muito elevado. A inadimplência está numa tendência de queda também ainda dos 15 a 90 dias. Na PJ observa-se uma redução. Nos acima de 90 dias houve um pequeno aumento, pessoa física, e na pessoa jurídica também. Então aqui no resultado final, na comparação 2023 com 2022, houve um aumento na margem financeira bruta, um aumento na questão do PDD, queda comparação 2022 com 2023 de 27% no lucro líquido do Banco Santander. Pelo site do Investidor 10, nós vemos que a conta SAMB 4 está no valor de R$ 15,31. Nos últimos 12 meses vem subindo 9,33%.
na relação preço-lucro de 13,74% e um preço sobre o valor patrimonial de 1,01%. Um dividend yield de 5,52% nos anos recentes, aí, desde a queda que houve ali na pandemia com essa ação. Houve uma recuperação. Em janeiro de 2021, houve uma correção durante o ano, voltou para um preço similar ao patamar de 2021 e desde então a ação seguiu caindo com algumas correções, mas não ao patamar anterior que tinha chegado. Então, observando aqui pela cotação da empresa, desde a pandemia ela teve uma recuperação aí quase 93% do seu valor. Em julho de 2021, 19,67, e desde então vem uma tendência de queda ali, corrigindo por causa do seu lucro. Geralmente, o mercado avalia o preço de uma ação, salvo algumas exceções, de acordo com o seu lucro. Se o lucro da empresa aumenta, o seu valor tende a aumentar. A rentabilidade no último ano foi negativa, a rentabilidade no último mês foi negativa. 10 anos, uma rentabilidade de 467%. Lembrando que esse vídeo, que estamos apenas comentando o resultado da empresa Santander, não é recomendação de compra. Se você possui na sua carteira, se faz parte da sua estratégia, ou se você pretende investir nessa ação, é interessante você buscar mais informações, estar estudando antes de comprar. A questão dos dividendos, a empresa paga recorrentemente, uma empresa que teve uma alta aqui até mais ou menos 2020 e 2021, onde por causa de alguns resultados da empresa, ela vem reduzindo a questão dos dividendos, mas sempre pagando, como por exemplo o ano passado, pagou aí 0,87 centavos na estação preferencial, SAMB 4. Na comparação com outros bancos, claro que cada banco possui sua característica, vemos que o Banco do Brasil tem uma relação preço-lucro mais atrativa que os demais bancos. O mais descontado no momento está o Bradesco, está abaixo do seu valor patrimonial, e o Santander aqui com uma relação preço sobre lucro por causa da queda das suas cotações de 13,74. Então está o mais alto comparado com os demais bancos principais aqui no Brasil. Questão de dividend yield, o Banco do Brasil está bem elevado, 7,87%. Próximo dele está o Banco Bradesco, por causa também das suas quedas das suas ações recentemente. Patrimônio líquido. Em seguida nós temos o Itaú, nessa comparação Bradesco, e por fim o Santander. O gráfico aqui pelo site do Investidor 10 é muito interessante, que aí mostra a correlação da questão lucro versus cotação. Então, o preço do ativo que está vendido geralmente acompanha o preço do ativo, salvo em alguns momentos em que a cotação estava abaixo, por exemplo, da questão do lucro da empresa. Só que a tendência é ter essa correção ao longo do tempo. Você é investidor desse ativo, aproveitar oportunidades, claro, sempre observando o seu perfil de investidor, se esse ativo é interessante para você. E olhando esse gráfico interessante pelo site do Investidor 10 também, lucro versus cotação, ou seja, o preço da ação, que geralmente ele é bem positivo, ou seja, geralmente a cotação da empresa, o valor da ação, ela acompanha o lucro. Se a empresa deu bastante lucro, então o mercado avalia a ação e ele tem seu valor ajustado. Salvo em algumas exceções, a ação do banco estava por um valor e o seu lucro estava bem elevado. No exemplo aqui em 2015, onde a cotação estava R$ 7,23 e o lucro em 9,83 bilhões. Bem elevado ali a relação lucro-cotação, mas a tendência é ter essa correção. Então o valor da ação reduz, e aí se faz parte do seu projeto de investir no Santander visando aí dividendos, já vista que é uma empresa que paga recorrentemente, porém você não deve investir sem antes estudar com maior profundidade antes de investir seu dinheiro nessa ação. Lembrando novamente, estamos apenas analisando algumas informações. Essas informações não são recomendação de compra. E você investe no Banco Santander? Deixe aqui nos comentários, inscreva-se também no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você possa acompanhar os próximos vídeos que vamos postar aqui. E é isso, muito obrigado e até a próxima.